Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje será seleção natural. Seleção artificial, animais domésticos e plantas. Domesticação. Então, pessoal, a fim de aumentarem a frequência de características desejáveis em seus estoques, os criadores de animais e plantas utilizam a seleção artificial. Então aqui nós temos um exemplo. Então vejam bem, tomates selvagens e domésticos. Os tomates selvagens têm frutos pequeninos, como nós podemos observar aqui nessa imagem, né, em que nós temos o tomate selvagem, como o tomate cereja, ok? E por seleção artificial, originaram os tomates domésticos, como o gigante vermelho, que nós também podemos observar aqui na imagem a título de comparação. Observe aqui, olha, tomate doméstico, pessoal. Os tomates contêm no cromossomo 2 um gene chamado FW2.2, que codifica uma proteína que reprime a divisão celular. Isso aí nos tomates menores. Essa proteína é produzida durante o desenvolvimento inicial do fruto. E todos os tomates selvagens testados contêm alelos de FW2.2 associados à alta produção da proteína repressora e a frutos pequenos. Dessa forma, alterações na sequência nucleotídica do promotor do gene FW2.2 reduz a quantidade de proteína produzida. Isso é possível observar nos tomates maiores. Então, todos os tomates cultivados contêm alelos associados a baixa produção dessa proteína e a frutos grandes. Então aqui nós podemos observar diferença determinada geneticamente no tamanho dos frutos, pessoal. Então vejam, esses tomates são de plantas irmãs. O da esquerda, que esse tomate aqui, contém somente alelos domésticos do gene FW2.2. O da direita, que seria esse aqui, contém, além disso, cópias do alelo selvagem. Então, nós podemos observar que, olha, tomate doméstico, não manipulado geneticamente. E aqui nós temos esse outro, né, que seria um tomate doméstico da mesma variedade, com adição do alelo selvagem do gene FW2.2. Então, através da engenharia genética, foi possível inserir cópias de um alelo para fruto pequeno em tomates domésticos. Nós podemos ver representado aqui nessa imagem desse tomate do canto direito da imagem, pessoal. No passado, quando iniciou essa seleção artificial do tomate doméstico, os alelos para fruto grande estariam presentes como variantes raras antes da domesticação, ou talvez surgissem como mutações novas nas populações cultivadas.
uma vez que os agricultores preferiam tomates grandes, ano após ano, semeavam suas terras com sementes dos maiores frutos da safra anterior. Por meio dessa conduta, eles finalmente eliminavam os alelos para frutos pequenos de suas linhagens, pessoal. Então isso é bem interessante. Variedades selvagem e domésticas de Brassica oleracea. Então aqui nós podemos observar diferenças notáveis na arquitetura. Então vejam bem, pessoal, a couve, o brócolis, aqui na imagem, a couve de Bruxelas, mais aqui embaixo na imagem, e a couve rábano, aqui olha, no detalhe, mostram diferenças notáveis em sua arquitetura, como nós podemos observar aí nessas imagens. Entretanto, todos se cruzam facilmente e são classificados pelos botânicos como variedades da couve selvagem, pessoal. Aqui no detalhe para vocês observarem, tudo bem? Da qual todos são derivados, como nós podemos notar aí na imagem. Nesse caso, temos mais um exemplo de seleção artificial. E aqui temos um outro caso de seleção artificial de um cultivar de interesse econômico na região norte do Brasil, que é chamado de BRS Pai d'Égua, que seria um cultivar de açaí para terra firme com suplementação hídrica, que foi aí desenvolvido pela Embrapa. Então, considerando que a sazonalidade na produção de frutos do açaizeiro é o maior problema a ser pesquisado na cadeia produtiva, a Embrapa Amazônia Oriental selecionou plantas produtivas e de menor peso de fruto que apresentaram até 46% da produção de frutos na entre-safra e que culminou no desenvolvimento da cultivar chamada de BRS Pai d'Égua. Então isso é bem interessante, pessoal. Então aqui notem como essa variedade apresenta uma boa produtividade na entre-safra, pessoal, quando a oferta de frutos das variedades tradicionais de açaizeiros diminui na região norte. E isso se deve à seleção artificial de cultivares com as características desejáveis. Então observe aqui, olha, as safras, a primeira safra até aqui a quinta safra, ok? E aqui o período em que nós temos essas safras. Observe aqui a produção da cultivar na safra e na entre-safra. Então, de fato, nós podemos observar aqui os números bem evidentes que a seleção artificial ela possibilitou aí o desenvolvimento dessa cultivar de açaizeiro que produz frutos em uma quantidade considerável na entre-safra. E, nesse caso, é uma característica desejável dessa seleção artificial. E aqui temos algumas características desse cultivar que também são favoráveis ao seu cultivo, como a presença em grande quantidade de substâncias químicas benéficas para a saúde. Como nós podemos observar aqui, olha, qualidade na polpa. Evolução por seleção natural. Postulados. Então, pessoal, a teoria
da evolução por seleção natural sustenta que a descendência com modificações é a consequência lógica de 4 postulados. Então vamos observar aqui, olha, o primeiro deles, nas populações os indivíduos são variáveis, né? Isso é uma característica observada entre as populações de seres vivos. As variações entre os indivíduos são transmitidas dos genitores à prole. Nesse caso aí, essas características elas são hereditárias. Alguns indivíduos são mais bem-sucedidos na sobrevivência e na reprodução quando comparados a outros indivíduos da mesma população. E aqui, por último, né, nós também temos que a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos não são aleatórias, ou seja, os indivíduos com variações mais favoráveis, aqueles que são melhores em sobreviver e reproduzir-se, são selecionados naturalmente. Então, a teoria da evolução por seleção natural de Darwin, ela pode ser exemplificada em uma população de plantas de tilis, cujos frutos são atacados por animais chamados popularmente de ratos larápios. Então, estes desenhos mostram como a teoria poderia funcionar. Então, aqui no número 1, observe aí o primeiro postulado. Existe variação entre os indivíduos, ok? Então, aqui na população, há plantas que produzem frutos com sabor mais suave, como nós podemos observar aqui, do que outras, pessoal, ok? Aqui nós temos o segundo postulado, que diz que essa variação é hereditária, ou seja, essas características genéticas são transmitidas ao longo das gerações, elas passam de pais para filhos, como nós podemos observar aqui na imagem. Aqui nós temos o terceiro postulado, que diz que nascem mais indivíduos do que os que sobreviverão para reproduzir-se. Ou seja, graças à variação, alguns indivíduos terão maior sucesso para sobreviver e com isso se reproduzir, pessoal. Dessa forma, nem todos conseguem entre os que nascem, como nós podemos observar. Então, aqui nós temos o último postulado, que afirma que algumas variantes sobrevivem e se reproduzem em taxas mais altas do que outras. Assim, os sobreviventes, pessoal, podem espalhar as suas características vantajosas para a sobrevivência, já que elas são herdáveis. Resumindo, se esses tilis, variarem quanto ao sabor picante de seus frutos, e se os ratos larápios preferirem tilis de sabor mais suave, e depois se os tilis de sabor picante transmitirem essa qualidade à sua prole, como nós podemos observar aqui, a cada geração a população mostrará uma proporção maior de tilis de frutos picantes, como nós podemos estar observando aí nessa representação didática. Então, nós podemos ver isso aqui, pessoal. A consequência é a seguinte: a composição da população muda de uma geração para outra, pessoal. Como nós podemos ver aí, que é exemplificada, nessa população, de plantas de tile, com esses frutos sendo atacados por ratos larápios, ok? Dessa forma, com o aumento na frequência de indivíduos com características favoráveis,
à sobrevivência, nesse caso, plantas que produzem frutos com sabor mais picante e menos apreciados pelos ratos-larápios. Logo, essas plantas possuem uma adaptação às condições do ambiente. Uma adaptação é uma característica que aumenta a aptidão de um indivíduo, que refere-se a quão bem ele sobrevive e quantos filhos ele produz, comparado a indivíduos sem essa característica. A evolução da cor da flor em uma população experimental de bocas de leão. Então, pessoal, aqui nós temos a seleção natural em bocas de leão. Então, observem aqui, que em um experimento, realizado por Jones e Wright e publicado em 2001, as pesquisadoras desejavam saber se a seleção natural por mamangavas poderia influir na evolução de uma característica floral controlada pelos alelos de um único gene, considerando os dois primeiros postulados verdadeiros e testando os dois últimos. Então aqui nós temos um modelo, que é uma população de bocas de leão, pessoal. No caso aqui, esse vegetal. Então o primeiro postulado, sendo considerado verdadeiro, afirma o seguinte: existe variação entre os indivíduos, pessoal. Ok? Então vejam bem, as plantas da população parental, elas variam quanto à cor de suas flores. Essa variação no fenótipo é devida a uma variação no genótipo e causada por um único gene com dois alelos. Os indivíduos com o genótipo S-zão, S-zão ou S-zão, S-zinho têm flores brancas, como nós podemos observar aqui, com duas manchas amarelas apenas. Notem no detalhe, pessoal. E os indivíduos com o genótipo S-zinho, S-zinho, nessa representação didática, têm flores completamente amarelas. Então, o gráfico ele mostra o número de plantas da população com cada um dos três genótipos possíveis. Então, aqui nós temos a composição da população parental e o número de plantas. Como vocês podem observar aqui, olha, 75% com esse fenótipo e apenas 25% com esse outro fenótipo, pessoal. O segundo postulado, sendo considerado verdadeiro, diz o seguinte: algumas variações são hereditárias. As características da população parental tendem a ser transmitidas para a prole. Então, entre as 48 plantas da população experimental, haviam 12 que tinham esse genótipo aqui, como nós podemos observar. 24 eram heterozigotas e 12 eram homozigotas recessivas. E agora testando os dois últimos postulados. Nesse caso aqui, o postulado de número 3, que diz o seguinte: os indivíduos variam em seu sucesso na sobrevivência ou na reprodução. Então aqui nós temos, olha, nessa imagem B, diz o seguinte: diferenças no sucesso reprodutivo por meio da função masculina à esquerda, como nós podemos observar aqui, e feminina à direita, pessoal. Então nós temos aqui, olha, o número de visitas da abelha por flor, tá? Então nós podemos observar que existe uma diferença, quando nós observamos o número de visitas de acordo com a coloração da flor, ok? Então vejam bem, o androceu é a parte masculina da flor, responsável por fazer a produção do pólen, que é transportado pelos agentes polinizadores.
No caso aqui, as abelhas, pessoal, ok? Eugeniceu, né, é a parte feminina da flor, associado à produção de sementes. Como nós podemos ver aqui, olha, produção relativa de sementes, associado aí à função feminina, pessoal, ok? E testando o postulado 4, a reprodução é não aleatória. Então, como nós podemos estar observando aqui, como existe, né, um número maior de visitas dos insetos às flores brancas do que as amarelas, naturalmente, nós temos que os indivíduos que produzem essas flores terão maior sucesso reprodutivo em função do aumento na produção de sementes. Então, como nós podemos observar aqui, né, as plantas brancas têm maior sucesso reprodutivo, são visitadas 2 vezes mais pelas mamangavas, né, à esquerda, como nós podemos observar aqui, e produzem dessa forma mais sementes, como nós podemos estar notando. Então, isso de fato é bem interessante. Testando a predição de Darwin, né? A população evoluiu. Então, aqui nessa imagem C, nós temos a composição da população filial, pessoal. Então, lembrando que antes a população era de 75% de indivíduos com flores brancas e agora é de 77%, pessoal. Então, isso aí é bem interessante, como nós podemos observar no gráfico. Então, esse experimento mostra que a teoria de Darwin funciona, no mínimo, em populações experimentais, quando asseguram-se de que os 2 primeiros postulados de Darwin nelas se mantêm, pessoal. Ok? Então, notem aqui, né? Uma vez que as plantas com flores brancas são mais bem-sucedidas ao transmitirem seus genes na geração subsequente, abrangem uma fração maior da população, como nós podemos confirmar aqui nesse percentual, pessoal. Agora será analisado se essa teoria funciona em populações completamente naturais. A evolução da forma do bico nos tentilhões das Galápagos. Os tentilhões. Então, pessoal, esses pássaros são originados de um pequeno bando que invadiu o arquipélago há cerca de 2,3 milhões de anos, partindo da América Central ou do Sul. Então, os descendentes desse bando compreendem atualmente 13 espécies. E nós podemos observar elas aqui nessa imagem. Então, nós temos aqui a diversidade dos tentilhões de Darwin. Então, notem, né, a árvore evolutiva estimada a partir de semelhanças e diferenças nas sequências de DNA. Todos esses tentilhões são descendentes de uma população ancestral comum. Então, veja a seta, né, laranja aqui, olha, no detalhe, na imagem, que migrou, né, essa população de ave ancestral da América Central ou da América do Sul para o arquipélago das Galápagos, pessoal. E originou, né, através do processo evolutivo, todas essas espécies de tentilhões encontradas atualmente no arquipélago. Para um teste da teoria da evolução por seleção natural, usou-se os dados sobre o tentilhão rasteiro de bico médio, chamado cientificamente de Diospisa forte, da ilha Daphne Maior. Então aqui nós temos uma imagem, né, de indivíduos dessa espécie. Então notem, né, acima um macho adulto e abaixo uma fêmea adulta. Então, pessoal, o arquipélago das Galápagos e a ilha Daphne Maior aparecem nessas imagens.
Então, em A, nós temos o arquipélago das Galápagos. Então, a Ilha dos Cocos e arquipélago das Galápagos, né? Lar dos Tentilhões de Darwin. Então, pode ser observado aí nessa imagem em A. Então, notem aqui no detalhe, tudo bem? Então, de fato, é bem interessante. A Ilha Daphne Maior é uma ilha diminuta. Então, observem aqui, olha, no detalhe, Daphne Maior, para vocês estarem aí observando, tudo bem? Ela situa-se entre uma outra ilha chamada aí de Santa Cruz, que seria essa ilha aqui maior, e uma outra ilha chamada de Santiago, bem aqui. Então, a ilha Daphne Maior, tá ok? Seria representada aqui por esse ponto, fica entre essas duas outras ilhas bem maiores do que ela, ok? E na imagem, né, em B, nós temos, né, a ilha Daphne Maior, como nós podemos estar observando aqui, vista de um barco. Da esquerda para a direita encontra-se a trilha de pedestres, como vocês podem estar notando aqui nessa imagem, olha, essa é uma trilha, olha, observe que é um detalhe, a trilha, tudo bem? Que se estende, né, do Atracadouro, no nível do mar, que seria esse nível bem aqui, ok? Isso é bem interessante, até o acampamento, né, que fica na borda da cratera, nesse caso, nesse ponto bem aqui. E aqui na imagem C, nós temos o mapa da ilha Daphne Maior, né? Então, com todos esses pontos identificados. Observe aqui, olha, o Atracadouro, aqui esse ponto, que corresponde a essa região aqui na ilha. E aqui o acampamento na borda da cratera, bem aqui nesse ponto, ok? Os tentilhões rasteiros de bico médio alimentam-se principalmente de sementes. Em geral, os pássaros com bicos maiores comem sementes maiores, enquanto os que têm bicos menores comem sementes menores. Então, ou seja, o bico está adaptado ao tipo de dieta que a ave apresenta. Então, testando o postulado 1. A população de tentilhões é variável? Então, esse postulado ele foi testado, né, através daí dessa pesquisa. E a resposta foi a seguinte: sim, após várias análises, foi verificado que a variação entre os indivíduos nas populações é praticamente universal. Então, no detalhe da imagem, o processo de medição do bico de um tentilhão feita com o auxílio de um paquímetro, pessoal. E o resultado confirmou essa variação nos bicos desses indivíduos da população de tentilhões que foi estudada. Variação na profundidade, nesse caso aí espessura, do bico dos tentilhões rasteiros de bico médio. Alguns pássaros têm bicos rasos, outros profundos, a maioria tem bicos médios. Isso foi um dado obtido, né, em 1976, pessoal. Então, este histograma ele mostra a distribuição da profundidade do bico dos tentilhões rasteiros de bico médio na ilha Daphne Maior. Então, observe aqui, olha, a representação didática das aves que apresentam bicos rasos e das aves que apresentam bicos profundos. Então, observe aqui, olha, número de tentilhões, ok? E aqui a profundidade do bico em milímetros. Então, a maioria, né, das aves, elas têm bicos médios. Então, essa seta aqui está indicando, né, esse resultado. Testando o postulado 2. Parte da variação entre os indivíduos é hereditária. Então, para determinar se pelo menos parte da variação entre os bicos dos tentilhões tem base genética e desse modo é transmitida
dos pais para a prole, estimou-se a herdabilidade da profundidade do bico, pessoal. Isso nessa pesquisa. Então, aqui nós temos um gráfico, né, que mostra esses resultados. Então, nós temos herdabilidade da profundidade do bico em Diospisa fortis. Então, notem aqui, olha, a relação entre a profundidade dos bicos dos genitores, aqui embaixo na imagem, e a dos bicos de sua prole, aqui nessa outra parte da imagem, tudo bem? Então, nós temos profundidade média dos bicos da prole, que está em milímetros, tudo bem? E aqui a profundidade média dos bicos dos genitores, que também está em milímetro. Então, o valor médio dos genitores é a média das medidas materna e paterno, pessoal, ok? E o valor médio da prole, nesse caso aqui, olha, é a média das medidas individuais da prole, tudo bem? No gráfico, as linhas correspondem, como vocês estão observando aí, pessoal, no detalhe vocês observam que tem duas linhas, tudo bem? Então, essas linhas, elas correspondem ao melhor ajuste estatístico, ok? A linha e os círculos em laranja, como vocês podem estar notando aqui, referem-se aos dados de 1978, observe aqui, olha, o período, enquanto a linha e os círculos em cinza aos dados de 1976. Ambos os anos mostram uma forte relação entre a profundidade dos bicos dos genitores, como nós podemos observar aqui, e dos bicos de sua prole. Notem, pessoal, que quanto maior, né, é a média dos bicos dos genitores, também maior é a média dos bicos da prole em relação à profundidade. Então, pessoal, respondendo a pergunta, né, sobre a questão da herdabilidade, então nós podemos dizer que sim, né, pois genitores com bicos rasos tendem a ter filhotes com bicos rasos, enquanto genitores com bicos profundos tendem a ter filhotes com bicos profundos também. Ou seja, quanto maior a espessura do bico dos genitores, maior a espessura do bico da prole, indicando que essa característica fenotípica é hereditária. Então, pessoal, todavia não se conhece a identidade dos genes específicos responsáveis pela variação no tamanho do bico, mas um fator de crescimento que é ativo durante o desenvolvimento embrionário, no caso aqui, olha, a proteína óssea morfogenética 4 ou BMP4, né? Nesse caso aqui, essa sigla ela vem do inglês de Bone Morphogenic Protein 4, que ajuda a esculpir a forma dos bicos, é um indício associado a essa variação, pessoal. Então, vamos analisar aqui na imagem, né, um pouco sobre esse fato. Então, nós temos aqui, né, a proteína BMP4 e o desenvolvimento do bico. Na imagem em A, pessoal, nós temos cortes transversais da parte superior do bico em embriões, mostrando o RNA mensageiro transcrito do gene da proteína, né, BMP4, tudo bem? Nós podemos estar observando aqui no detalhe das imagens. Para todas as 6 espécies de tentilhões rasteiros foram tratados embriões de diferentes idades com uma sonda fluorescente que identificava o RNA mensageiro produzido pelo gene que codifica a proteína BMP4, pessoal, ok?
como as fotos mostram, as espécies de tentilhões rasteiros com bicos maiores, como se pode estar observando aqui, produziram o RNA mensageiro da proteína BMP4 e, presumivelmente, a proteína, né, BMP4 mais cedo e em maiores quantidades, ok? Como nós podemos observar aqui na imagem, pessoal, do que as espécies com bicos menores, como nós podemos observar aqui, olha. Note também, pessoal, a baixa expressão em tons de azul, né, e a alta expressão do RNA mensageiro do gene BMP4 em tons de amarelo, no estágio 26 do desenvolvimento, como pode ser observado no mesênquima, pessoal, aqui, olha, um detalhe para vocês, e no epitélio também. E aqui na imagem em B, nós temos profundidade do bico versus expressão do gene BMP4, né? Então, nós podemos observar aqui nesse gráfico, né, onde nós temos, nota, olha, profundidade relativa do bico e aqui intensidade relativa da expressão mesenquimal, né, do gene BMP4, pessoal. Então, nós temos o seguinte, né, que a profundidade do bico versus a expressão mesenquimal do gene BMP4, ela é evidenciada nessa imagem, e todos os valores em ambos os eixos escalados em relação a Diospisa difficilis, pessoal. No caso aí, essa espécie. Note que geralmente, né, e quanto maior a expressão de BMP4, maior também é a profundidade do bico. Então, notem que isso é uma relação bem interessante, né? Então, se nós fôssemos traçar aqui, olha, uma linha, nós poderíamos observar que existe aí uma relação, né, que é praticamente aí proporcional. Quanto maior a expressão desse gene, maior é a profundidade relativa do bico aí dessas aves, pessoal. Então, pessoal, em relação aqui ao postulado 3, né, que fala o seguinte, né, os indivíduos variam em seu sucesso na sobrevivência e na reprodução, nós podemos ter os seguintes resultados, que em 1977 houve uma terrível estiagem em Galápagos e 84% dos Diospisa fortes da ilha Daphne Maior desapareceram, pessoal. Então, nós podemos observar aqui algumas imagens. Então, em vez dos normais 130 milímetros de índice pluviométrico durante a estação chuvosa, a ilha alcançou somente 24 milímetros. Então, nós podemos observar isso aqui na paisagem. E as plantas produziram poucas flores e sementes. E os tentilhões rasteiros, né, de bico médio nem mesmo tentaram cruzar-se, ok? Então, na imagem, né, nós podemos observar aqui uma paisagem, né, desse período e aqui um tentilhão aparentemente debilitado. Então, aqui nós temos, pessoal, um gráfico, né, e o título dele é o seguinte: declínio da população de tentilhões rasteiros e da disponibilidade de sementes durante a estiagem de 1977. Então, esse gráfico ele mostra o número de tentilhões rasteiros encontrados na ilha Daphne Maior antes, como nós podemos observar aqui, olha, nesse período, tudo bem? Durante, ok? E depois da estiagem, né, que seria esse período de 1978. Então, aqui nós temos 1977, que é o período da estiagem. E mais aqui, né, no canto esquerdo do vídeo de vocês, nós temos o número de tentilhões, né? Então, notem uma diminuição aqui, olha, no número de tentilhões, pessoal. Então, isso aí é bem evidente também.
Além disso, pessoal, as linhas verticais que vocês estão podendo observar aqui, né, ao longo de cada ponto, né, de dados representam um número denominado erro padrão, que indica a quantidade de variação nas estimativas censuais, ok? Porque nesse caso aqui foi feito aí um censo da população de aves, tranquilo? Nesse gráfico, as linhas são simplesmente, né, traçadas ponto a ponto, pessoal, para facilitar a visualização da tendência que indica diminuição no número desses pássaros. E esse gráfico aqui, pessoal, mostra a abundância de sementes na ilha Daphne Maior, como nós podemos observar, que é a abundância de sementes em gramas por metro quadrado, ok? E notem aí, pessoal, a diminuição na quantidade de sementes, ok? Então, o gráfico anterior e este possui uma correlação bem evidente, como vocês podem já ter percebido, que quanto menor a quantidade de alimentos, menor a quantidade de pássaros. Então, outra coisa também, nós podemos observar o período, né, que é semelhante ao do gráfico anterior. E aqui, pessoal, nós temos também, né, um gráfico que mostra as características da semente disponível como alimento para os tentilhões rasteiros de bico médio, também, né, nos mesmos períodos. Então nós temos aqui, olha, o período da estiagem. Então aqui nós temos os períodos antes da estiagem, durante a estiagem e também depois da estiagem, pessoal. No gráfico é possível perceber que durante o período de seca, né, em 1977, a disponibilidade de sementes pequenas, né, e macias, que seriam essas sementes aqui, pessoal, diminuiu, tudo bem? Restando apenas as sementes grandes e duras, que seriam essas sementes aqui, pessoal, ok? Então nós temos aqui nesse eixo, tá, vertical, características da semente média. Então observe aqui que aumentou bastante a disponibilidade das sementes grandes e duras e consequentemente, né, a diminuição na quantidade de sementes pequenas e macias, pessoal. Então, pessoal, com relação a esse postulado 3, né, nós temos o seguinte, que na maioria das populações, alguns indivíduos que sobrevivem para procriar são mais bem-sucedidos em seu cruzamento e na produção de prole do que outros, né? Então isso é bem interessante. Assim, como a variação na sobrevivência faz, a variação no sucesso reprodutivo representa a seleção. Testando o postulado 4. Então, a sobrevivência e a reprodução são não aleatórios, pessoal. Então, vamos analisar aqui no gráfico, pessoal. Então, notem aqui, olha, a profundidade do bico, né, antes e depois da seleção natural. Esses histogramas mostram a distribuição da profundidade do bico nos tentilhões rasteiros de bico médio em Daphne Maior, antes e depois da estiagem de 1977. Então aqui nós temos o seguinte, os triângulos pretos, como vocês podem observar, indicam as médias populacionais. Então nós temos aqui, pessoal, nesse eixo o número de tentilhões, tá? E aqui nós temos a profundidade do bico em milímetros, tudo bem? Então notem aqui que nessa população, né, em 1976, nós temos todos os pássaros de Daphne Maior, né, um número de 751 aves, ok? E aqui nós temos a profundidade do bico, pessoal, que estava, né, abaixo de 10 milímetros, tá? Um pouco acima de 9, um pouco abaixo de 10 milímetros. Essa
profundidade do bico, né? No caso, uma profundidade média. E aqui, nesse outro gráfico, né, de 1978, é um resultado, né, que ocorreu após a seca de 1977, que faz alusão aqui às aves sobreviventes, nesse caso aqui 90 indivíduos, pessoal. Então aqui também nós temos o número de tentilhões e aqui a profundidade do bico em milímetros também. Então observem que a profundidade do bico médio na população estava acima de 10 milímetros, pessoal. Dessa forma, né, em 1978, né, depois da seca, a profundidade média do bico dos tentilhões era maior do que em 1976. Nesse caso aí, antes da seca, pessoal. Então, a resposta a essa pergunta, né, do postulado 4 é sim. Durante a estiagem, os tentilhões com bicos maiores e mais profundos tiveram vantagem na alimentação e, por conseguinte, na sobrevivência. Ou seja, as aves que já tinham bicos grandes antes da seca de 1977 puderam se alimentar das sementes maiores e mais duras, que eram mais abundantes nesse período, e assim sobreviveram em maior número e puderam se reproduzir mais. Elas geraram, né, os indivíduos da geração seguinte, que também apresentavam características semelhantes ao dos seus genitores, pessoal. A natureza da seleção natural. O objetivo nessa sessão é abordar alguns pontos-chave sobre como a seleção natural produz efeito ou não. A seleção natural age sobre os indivíduos, mas suas consequências ocorrem nas populações. Então, pessoal, a seleção natural acontece aos indivíduos, mas são as populações que mudam, né? Então, na imagem, note a variação no tamanho do bico dos tentilhões na população da ilha Daphne maior. Isso aqui antes da seleção, ou seja, antes do período de estiagem em 1977. E aqui nós temos nessa segunda imagem, né, após a seleção, né, os indivíduos eles não mudaram as profundidades de seus bicos, como nós podemos observar aqui, né, após a seleção. Simplesmente eles viveram, como foi o caso aqui desses indivíduos, no caso os que tinham bicos maiores, ou eles simplesmente morreram, no caso aqui dos indivíduos que tinham bicos menores. Assim, o que mudou foi a profundidade média do bico, como nós podemos observar aqui nessa indicação da seta, pessoal, ok? E isso é uma característica da população, ok? E não de um indivíduo em particular. A seleção natural age sobre os fenótipos, mas a evolução consiste em modificações nas frequências dos alelos. Então, pessoal, as populações evoluem somente se as características são hereditárias. Então, nós podemos observar aqui na imagem, né, se a profundidade do bico é hereditária, como nós podemos observar aqui, né, se a variação é devida a diferenças no genótipo, ou seja, no material genético, os sobreviventes da seleção transmitem seus fenótipos bem-sucedidos à sua prole. A seleção natural age sobre os fenótipos,
mas evolução consiste em modificações nas frequências dos alelos. Dessa maneira, pessoal, o que nós temos, por outro lado, se a profundidade do bico não é hereditária, como é exemplificada nessa outra imagem, nós podemos perceber o seguinte, que se toda a variação na população fosse de origem ambiental, sem ser de origem genética e, portanto, sem herdabilidade, não teria ocorrido nenhuma evolução. A seleção natural teria alterado as frequências dos fenótipos na população durante o período de estiagem, como nós podemos observar aqui, em que mais aves morreram e outras não, ok? Mas na próxima geração, a distribuição fenotípica voltaria ao que era antes da ocorrência de seleção natural, com aves apresentando bicos maiores e aves apresentando bicos menores. A seleção natural não prevê o futuro. Então, pessoal, a seleção natural adapta as populações a condições que predominavam no passado, não a condições que possam ocorrer no futuro. Ou seja, cada geração descende dos sobreviventes, a seleção exercida pelas condições ambientais que predominavam na geração anterior, ou seja, no passado. Por exemplo, as proles dos tentilhões que sofreram a seleção são mais bem adaptadas ao ambiente, dominado pelas condições de estiagem, pois possuem bicos maiores para sementes grandes e duras do que a geração de seus genitores, pessoal. Que nesse caso aqui é uma geração do passado, com uma média menor no tamanho do bico, ok? No entanto, se o ambiente se modificar outra vez durante a existência dessas proles, como mudança no tipo de semente, por exemplo, isso no futuro, pessoal, talvez essa população, de indivíduos aí não se adaptem às novas condições futuras. Novas características podem evoluir, embora a seleção natural atue sobre características existentes. Então, as diferenças na sobrevivência e na reprodução somente podem ocorrer entre variantes que já existem. Por exemplo, alguns inseticidas usados no controle de vários tipos de insetos já não se mostram tão eficazes, não porque os insetos ganharam resistência a esses produtos tóxicos, mas porque os inseticidas eliminaram os insetos vulneráveis e aqueles que já tinham resistência natural sobreviveram e puderam se reproduzir, formando a prole da nova geração, com indivíduos mais resistentes aos inseticidas. A evolução é possível por duas razões, pessoal. Primeira, durante a reprodução em todas as espécies, as mutações produzem novos alelos. E segunda, durante a reprodução em espécies sexuadas, a meiose e a fecundação recombinam os alelos existentes, produzindo novos genótipos. Assim, a mutação e a recombinação produzem novos conjuntos de características para a seleção atuar. Esse artigo, publicado na revista científica Nature, sobre respostas evolutivas rápidas aos inseticidas, mostra isso, pessoal. Como vocês podem estar aí lendo aí no título desse artigo. Entre outras coisas, os autores afirmam que, embora os inseticidas sejam essenciais para reduzir
as populações de baratas. Como resultado, a resistência a inseticidas tem sido uma barreira consistente para o controle de baratas desde a década de 1950. Daí a importância de novos métodos de controle desses insetos. A seleção natural persistente de longo prazo pode resultar em modificações dramáticas nas características, como nós podemos observar aqui nesse gráfico, pessoal. Então vejam bem, aumento no conteúdo de óleo dos grãos de milho durante 100 gerações de seleção artificial. Então aqui nós podemos observar o número de gerações nesse eixo aqui horizontal, e nesse eixo vertical podemos observar a média do conteúdo do óleo dos grãos de milho em porcentagem, pessoal. Então, esses dados do experimento de seleção de longo prazo, iniciado em 1896, com 163 espigas de milho, mostra que os pesquisadores usaram apenas sementes das plantas com o mais alto teor de óleo em seus grãos para a colheita no ano seguinte, e mostraram que a média do conteúdo de óleo dos grãos de milho para a 100ª geração, vocês podem observar aqui no gráfico, pessoal, situa-se muito além dos limites da geração fundadora, que seria aqui, olha, nesse nível aqui, pessoal, ok? Em conjunto, mutação, recombinação e seleção produziram um novo fenótipo, pessoal. Então isso é bem interessante de vocês estarem aí observando. O polegar do panda, um caso de pré-adaptação. Então, pessoal, nós temos aqui, olha, que um osso do punho modificado ajuda a prender um colmo nos dedos encurvados do animal, como nós podemos notar aqui nessa imagem. Então, os pandas gigantes, eles conseguem agarrar e manipular os colmos de bambu com suas patas dianteiras, ok? E esses desenhos mostram como o polegar do panda, pessoal, na realidade, um osso do punho modificado, ok? Ajuda a prender um colmo nos dedos encurvados do animal. No passado, quando os pandas começaram a comer bambus, existia variação no comprimento dos sesamoides radiais, entre os indivíduos. Então, pessoal, pandas com esses ossos maiores alimentavam-se com maior eficiência e tinham mais proles, ok? Como um efeito da seleção continuada ao longo de muitas gerações, o tamanho médio do osso considerado aumentou na população, ok? Uma característica que é desenvolvida pela seleção em uma estrutura completamente nova, como o osso sesamoide radial do panda ancestral, é conhecida como pré-adaptação. Aqui nós temos, pessoal, a seleção natural persistente, ela pode levar à evolução de novas funções para comportamentos, estruturas ou genes existentes, ok? Então nós temos aqui, olha, novidades evolutivas em plantas carnívoras. Nesse caso aqui, a exaptação e adaptações secundárias. Então notem aqui na imagem, pessoal, folhas de Pinguicula moranensis. Elas são cobertas com tricomas glandulares que exalam um líquido pegajoso. E esses tricomas servem tanto para a captura de presas quanto para a defesa do vegetal contra animais herbívoros, onde vocês podem observar esses dados. Então, note que as plantas do grupo controle, bem aqui no
no detalhe, possuem os tricomas tanto no campo quanto em laboratório, nesse caso aqui, né? E nós podemos observar que elas sofrem menos ataques do que aquelas que tiveram os tricomas glandulares removidos, que são representados aqui por essas barras em verde, tanto no campo quanto em laboratório, pessoal. Sabe-se que os tricomas glandulares são inibidores de herbívoros comuns em plantas, sugerindo que Pinguicula moranensis se tornou carnívora pela primeira vez quando uma característica defensiva existente começou a servir a um novo papel na captura de presas, pessoal. Assim, quando um traço é usado de uma maneira nova, ou seja, com uma outra função, ele é conhecido como uma exaptação. Um outro exemplo, pessoal, seriam as penas, usadas inicialmente para o isolamento térmico nos dinossauros, mas que depois foram usadas para o voo. Além disso, esse traço pode eventualmente ser elaborado em uma estrutura completamente nova por seleção relacionada à sua nova função. Então, modificações adicionais que surgem durante este processo são chamadas de adaptações secundárias, pessoal. Então, como exemplo, na ordem Caryophyllales, né, como nós podemos observar aqui, nós temos plantas com armadilhas adesivas, aqui olha, no detalhe. Elas evoluíram em linhagens com armadilhas de queda, como nós podemos observar, né, aqui olha, no detalhe aqui da filogenia, como no caso aí de Nepenthes, observe aqui olha, na imagem, e também em armadilhas de pressão, como no caso da Dioneia. Então, aqui no detalhe dessa filogenia, pessoal. A seleção natural não leva à perfeição. Então, a evolução não resulta em organismos que sejam perfeitos. Embora a cauda do pavão possa ser muito útil nos rituais de acasalamento, ela reduz a mobilidade e a capacidade de voar do macho, tornando-o mais visível e, consequentemente, suscetível a predadores, e provavelmente deve ter um elevado custo energético. Ou seja, a evolução não cria uma população de indivíduos que sejam perfeitos em todos os aspectos ligados à sobrevivência e à reprodução. Então, ninguém é perfeito. Então, temos aqui o caso dos machos de peixe-mosquito, a espécie a Gambusia affinis, ok? Esses machos exibem gonopódios que atraem parceiras, como nós podemos observar aqui pela indicação das setas, mas atrapalham sua fuga. O macho inferior, esse aqui da imagem, pertence a uma população de alta predação. Então, pessoal, no peixe-mosquito macho, a nadadeira anal, aqui no detalhe, é modificada para funcionar como órgão copulador, chamado aí de gonopódio, tranquilo? As fêmeas preferem os machos com gonopódios maiores. Todavia, quando os predadores atacam, um gonopódio grande não é vantajoso, tornando mais lenta a fuga do macho. Um macho perfeito teria que ter um gonopódio grande e ser rápido para escapar de qualquer predador. Mas nenhum macho consegue ser assim, perfeito. Ao contrário, cada população desenvolve um fenótipo que descobre um meio termo entre agentes seletivos opostos. A seleção atua sobre os indivíduos,
não pelo bem da espécie. Então, pessoal, os indivíduos não fazem coisas pelo bem da espécie. Comportam-se de maneira a maximizar a própria aptidão individual, ok? Naturalmente, né, esse pensamento associado à sobrevivência, que é comum a praticamente todos os indivíduos, acaba funcionando de maneira coletiva e tem como consequência geral a sobrevivência da espécie. Então, pessoal, atos de altruísmo não evoluem por seleção natural, a menos que aumentem a aptidão relativa de seu portador em relação aos indivíduos competidores. Não existe um gene do altruísmo, pessoal. Então, o altruísmo é a atitude que visa o bem-estar do próximo, sem interesses particulares. Naturalmente, alguns comportamentos de auxílio ao próximo são observados na natureza, tanto na espécie humana quanto em espécies aí de outros seres vivos. Aqui nós temos um caso de caridade, né, de uma pessoa ajudando a outra, e aqui uma leoa amamentando filhotes que não são seus. Mas se existisse um alelo que produzisse um comportamento verdadeiramente altruísta, isto é, um comportamento que reduzisse a aptidão do seu portador e aumentasse a aptidão de outros, esse alelo desapareceria rapidamente da população. Assim, todo comportamento altruísta que se conhece por meio de estudos aumenta a aptidão do altruísta, seja porque os beneficiários desse comportamento são parentes geneticamente próximos, como nós podemos ver aqui, né, sendo representado, né, em obras cinematográficas, em que alguém pode se sacrificar para garantir a sobrevivência das pessoas que ama, ou seja porque os beneficiários o retribuem. Então, muito obrigado pela atenção, pessoal.